Com base no circuito exposto na figura, nós queremos saber qual é a quantidade de carga armazenada no capacitor e a potência total dissipada no circuito quando nós estivermos em um regime estacionário. Pessoal, vamos considerar aqui uma série de conceitos a respeito do nosso estudo de capacitores e resoluções de circuitos. Primeiro, lembre-se que dizemos que o circuito está em um regime estacionário, quando no caso aqui do nosso capacitor, não há uma corrente atravessando este ramo em que ele se encontra. Neste caso, o capacitor já está carregado. Então, a corrente aqui será, nesse trecho, será considerada como sendo zero. Dito isto, vamos agora observar o seguinte. Perceba que nós temos uma força eletromotriz aqui, com 20 volts, e do outro lado nós temos uma força contra-eletromotriz, correspondente a 10 volts. Ou seja, imagine que a gente tem esta fonte aqui, fornecendo uma corrente no sentido anti-horário, e daí então o lado de lá se comporta como um receptor. Ora, não faria sentido se o lado de cá, o lado esquerdo, nos impusesse uma corrente com o sentido oposto a esta. Isso não faria sentido. Então, nós vamos dizer que a corrente vai ser imposta por este gerador de 20 volts e o outro, então, vai se comportar como sendo um resistor. Salientando, então, esses dois aspectos do regime estacionário e do comportamento que nós vamos ter em relação à corrente e que vai impor a corrente no circuito, vamos, então, agora buscar a seguinte informação. Qual é a quantidade de carga que é armazenada no nosso capacitor? Olha, observe que a capacitância ela é dada pela razão entre a quantidade de carga e a diferença de potencial. Isolando o nosso Q, então nós vamos dizer que o Q é igual à diferença de potencial vezes a capacitância. Então, capacitância vezes a diferença de potencial nos dá a quantidade de carga armazenada no capacitor. Mas observe que nós ainda não temos a diferença de potencial a qual o nosso capacitor está submetido. Então, eu vou chamar isso daqui de equação número 1 e nós vamos buscar esta informação. Qual é a diferença de potencial que este capacitor está submetido? Perceba o seguinte, vamos percorrer o nosso circuito, tá? Vamos utilizar aqui a lei de Kirchhoff e vamos supor, então, que neste ponto nós temos um potencial que eu vou chamar de potencial A. Então, observe que percorrendo o circuito no sentido anti-horário, nós vamos dizer o seguinte, nós temos um potencial no ponto A, mas ao passar por esse gerador, nós recebemos 20 volts. Ao passar por este resistor, perde-se potencial, então nós vamos ter menos 300 vezes I. Passando por esse outro resistor de 200, nós perdemos novamente potencial, menos 200I. E passando aqui pelo nosso receptor, nós perdemos 10 volts. Observe, então, que tudo isso, após darmos uma volta completa, tudo isso precisa ser igual a VA, conforme estabelecido pela lei de Kirchhoff. Lembre-se que a gente pode também deduzir isso considerando o seguinte, né? Quando você volta e retorna para este ponto, você não pode ter o mesmo ponto com dois potenciais, tá bom? Então, por isso, você precisa ter o mesmo potencial que você tinha no início. Assim, nós podemos cancelar, né, o VA e vamos dizer o seguinte, que nós ficamos com menos 500I e 20 menos 10 nos dá 10.
igual a zero. Vamos isolar, vai ficar menos 500 e igual a menos 10. Ora, multiplica os dois lados por menos 1, nós vamos ter 500 e igual a 10. E agora, então, fica fácil nós visualizarmos que a nossa corrente será igual a 10 dividido por 500. Podemos cancelar um dos zeros e ficamos com uma corrente igual a 1 sobre 50 amperes. Então, este é o valor da nossa corrente, a corrente que percorre todo o circuito. Assim sendo, agora, nós vamos estabelecer a diferença de potencial a qual o nosso capacitor está submetido. Observe que vamos marcar aqui esses dois pontos, aqui considerando-se uma das extremidades, aqui a outra. Então, observe que eu quero a diferença de potencial estabelecida aqui no nosso capacitor. Então, essa diferença de potencial, que vamos considerar daqui para cá, ela será quanto? Ora, observe que ela será dada por essa soma desse potencial menos esse daqui, o potencial que se perde neste resistor de 300. Nós podemos fazer até da seguinte maneira, né? Como aqui não existe nenhum dispositivo no trecho, acrescentando ou retirando o potencial, eu posso chamar este ponto de VA. E aqui em cima eu vou chamar de VC. Então, nós temos a diferença de potencial a qual nosso capacitor estaria submetido. VC menos VA. Então, observe que isso vai ser igual a isso daqui, esse potencial ganhando 20 menos perdendo esse potencial de 300 I. E aí, 300 I, nós já sabemos que é 1 sobre 50. Podemos, então, cancelar aqui este zero. E nós vamos dizer que a diferença de potencial que o nosso capacitor está submetido será igual a 20 menos 30 dividido por 5 dá 6. Então, 20 menos 6, pessoal, é 14. Ou seja, a diferença de potencial que o nosso capacitor está submetido é uma diferença de 14 volts. Aí, partindo-se então da nossa equação número 1, nós vamos poder finalmente encontrar qual é a quantidade de carga armazenada no nosso capacitor. Porque nós temos então que o nosso capacitor vale 2 microfarad e nós temos a diferença de potencial sendo 14. Então, nós vamos escrever 2 vezes o nosso microfarad vale 10 a menos 6. Então, 2 vezes 10 a menos 6 vezes a diferença de potencial, que é 14 volts. Ou seja, a nossa quantidade de carga armazenada no nosso capacitor é 2 vezes 14, 28. Então, 28 vezes 10 a menos 6 coulomb é a carga armazenada no nosso capacitor. Nós precisamos, então, agora encontrar a potência total dissipada no circuito. Ora, nós vamos utilizar aquela equação que nos diz que a potência total pode ser obtida pelo resistor equivalente vezes a corrente ao quadrado. Vamos colocar aqui o nosso resistor equivalente vezes a corrente ao quadrado. E observe o seguinte. A potência dissipada que nós vamos considerar é a potência dissipada apenas nos resistores. Como o nosso receptor ele está sendo considerado uma fonte ideal ou um receptor ideal, sem resistência interna, então a potência dissipada que nós vamos considerar é apenas as dos resistores, é apenas neles que nós temos
a energia elétrica sendo transformada em calor. Dito isso, então, observe que os dois resistores estão em série. Quando estão em série, nós somamos. Então, vamos ter 200 mais 300. Assim, a nossa resistência equivalente será os 200 mais 300, que multiplica 1 sobre 50 ao quadrado. Né? 1 ao quadrado vai ficar, evidentemente, 1. E 50 ao quadrado, vou escrever aqui 50 vezes 50. Observe, então, 200 mais 300 nos dá 500. E no denominador, nós temos 50 vezes 50. Escrevi desta maneira para ficar legal para a gente cancelar estes zeros aqui. Ó. Cancelamos os zeros em cima e os zeros embaixo. Então, nós ficamos com 5 sobre 25. Ora, simplificando isso, pessoal, nós vamos dizer que a nossa potência dissipada, não é 5 por 5 dá 1, e 25 por 5 dá 5. Então, a nossa potência dissipada é 1 sobre 5 watts. E assim, nós encontramos os valores existentes, tanto para a quantidade de carga armazenada no capacitor, quanto para a potência dissipada no circuito.